Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miguel, eu sou um super mega fã do Brasil. É isso mesmo, eu sou um super fã do Brasil e hoje trago-vos aqui um vídeo assim, um pouco de história do Brasil. Prazer e pecado, uma breve história do Brasil. É isso mesmo que vamos ver hoje. O link para o vídeo original vai ficar aí na descrição do meu vídeo para vocês passarem por lá e darem também aquela força, é lógico. Então, sem mais delongas, hoje sem muitas delongas, vamos para o vídeo, mas antes disso inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. É isso mesmo, deixe a sua super mega sugestão. E agora vamos saber que vídeo é esse, Prazer e Pecado, uma breve história do Brasil no passado. É isso mesmo que vamos assistir, meus amigos. Era o período anterior à colonização do Brasil e os primeiros homens que chegaram aqui vieram sem companhias femininas, sem as suas famílias, sem esposa, sem filhos, e logo se aproximaram das únicas mulheres que existiam no local, as mulheres indígenas, que começaram a engravidar desses homens de fora. Para eles, só vantagens, pois além de satisfazer as vontades, ainda começavam a miscigenação com os chamados naturais da terra, criando laços que mais tarde ajudariam na dominação desses índios e garantiriam os braços fortes para cortar e carregar o pau-brasil até os navios. Olá, amigos da história! Acontece que a Igreja Católica não encarou muito bem dessa maneira, não. O padre Manuel da Nóbrega, missionário jesuíta, preocupado com questões morais, raciais, étnicas, escreveu ao rei, pedindo que enviasse mulheres portuguesas para se casarem aqui, em terras brasileiras, para que os homens não vivessem mais em pecado, lá com as índias. Vossa Alteza, mande muitas órfãs, e se não houver muitas, venham de mistura delas, e quaisquer, porque são tão desejadas as mulheres brancas que quaisquer farão cá muito bem a terra. Registros indicam então que nos anos seguintes, a partir de 1551, chegaram à colônia 18 meninas órfãs, que tinham em média entre 12 e 15 anos, dando início a uma primeira geração de famílias de colonos no Brasil quinhentista, muito bem retratado no filme Desmundo, de 2003, em que os atores falam o português arcaico, que era falado naquela época, e é baseado no livro do mesmo nome, Desmundo, da escritora Ana Miranda. Das órfãs. Vamos a ver essas fermesuras. A personagem Oribela é uma dessas órfãs portuguesas enviadas ao Brasil para um casamento forçado com um homem muito mais velho. Embora viram estas meninas, elas são muito desejadas aqui. E graças ao bom Deus, houveram uma viagem tranquila. Dê a mulher a mão a seu noivo. Aliás, durante muito tempo por aqui, casamento mesmo, convencional, como era entendido lá na Europa, era para uma minoria de gente abastada, rica, que queria preservar o patrimônio da família. Fora isso, quase ninguém era casado, apesar dos muitos esforços da igreja para mudar isso. Homens e mulheres viviam aqui amaziados, amancebados e outros nomes e arranjos aí da vida dois. Ainda no século XVIII, por exemplo, 80% dos casais na Bahia, mais de 70% no Rio de Janeiro e em torno da metade em São Paulo viviam em concubinato, união estável, mas um relacionamento não reconhecido legalmente. Aí, como explica a historiadora Mari Del Priori, era um tal de troca-troca de parceiros, homens que partiam atrás de trabalho, deixando mulher e filhos para trás, mulher essa que por sua vez se juntava a um outro homem e que podiam os dois passar a criar os filhos biológicos dela e os dele com a primeira mulher e assim por diante, e todo mundo sem casar.
Nesse meio tempo, na sociedade colonial, lá por volta de 1640, não era incomum que mulheres negras escravizadas fossem obrigadas a se prostituir para sustentar os senhores, os donos delas, com quem muitas vezes elas eram iniciadas na vida sexual, violentadas ainda adolescentes. Lembrando que não havia apenas aqueles grandes fazendeiros, latifundiários, escravocratas que a gente vê aí nas novelas. Também existiam homens remediados, ou mesmo pessoas de poucas posses, mas que também eram proprietárias de escravos, às vezes de um só, que era mais fraco, velho, doente, ou de uma mulher que ficava ali ao seu serviço vendendo comidas, iguarias e muitas vezes o próprio corpo para sustentar os donos, como mostra essa ilustração do pintor Debré de uma família pobre que tinha escrava. Na rua, essas mulheres escravizadas, às vezes com poucas roupas, chamavam a atenção de quem passava. E daí, isso levou o rei de Portugal, em 1709, a proibir que elas usassem qualquer adorno que incitasse o pecado. Já as mulheres brancas que se prostituíam e também as mulatas, por vezes até andavam bem vestidas, mas ousavam entrar na igreja junto com as senhoras da sociedade consideradas sérias, na missa, que durante muito tempo era a única das ocasiões sociais que aquela época sem muita opção oferecia. E isso irritou tanto o governador da província de Minas Gerais, o André de Melo e Castro, conde das Galveias, que elas quase foram todas expulsas da cidade dele. E uma das heranças da ocupação holandesa no Brasil no século XVII foi transformar Recife, em Pernambuco, num imenso bordel. Na época de Maurício de Nassau, o militar alemão enviado pela Companhia das Índias Ocidentais para governar aqui a colônia, a cidade recebeu verdadeiros carregamentos de mulheres perdidas, como relata uma carta do Conselho do Recife de 1635, endereçada à Câmara da Zelândia. Nos documentos também aparecem os nomes dessas mulheres fáceis, como... Meus amigos, vocês conheciam esta história aqui do início lá dos 1500, 1600? Eu não conhecia, é uma história assim, não é nada de surpreendente, visto os tempos e as formas de se conquistarem as coisas e nem sei o quê. É lógico que aos nossos olhos hoje em dia não é uma prática, só que é assim, nós quando falamos temos que também voltar atrás no tempo e ver como é que eram as coisas, porque muita coisa que era no Brasil há 2 anos, ou há 3 ou há 4, já não é hoje em dia. Por isso imagino, há algumas centenas de anos atrás. Agora é assim, não sabia de tanta azáfama com estas senhoras de vida fácil e com mais pessoal. É assim, ainda hoje se pratica estas tais coisas devido sei lá, a tanta coisa, devido a tanto tráfico humano, tanta coisa ainda hoje em dia que nós ser humano, vamos sempre escrever uma história diferente, seja daqui a 100, 200 ou 300 anos. Mas é assim, voltando aqui a este facto aqui, não conhecia, não tinha ideia desta situação do Brasil, pronto, que isto tinha acontecido em terras do Brasil, embora não seja nada surpreendente, porque não foi só no Brasil que aconteceu em muitos outros locais onde chegou o homem branco, não só o português, o espanhol, o inglês e por aí vai. E atenção, o espanhol tinha o hábito de dizimar toda a gente que aparecia, matar todos os nativos e ele colocar-se naquele sítio como sendo o único proprietário do local. Para mim, os espanhóis escreveram uma história mais sangrenta que qualquer outra população. Atenção, os ingleses também não eram assim flores que se cheiram, mas o espanhol era muito, muito mau. Eles se referiam a elas, por exemplo, Cristinazinha Harmens, Anna Lonen, Jannekin Jans, Maria Rothar, Maria Cabelo Vermelho ou Maria Cabelo de Fogo, Agniet,
Elizabeth, apelidada de Admirável, Maria Crack, entre outras, sendo que duas eram conhecidas por Chalupa Negra e Zitgen, como conta o livro Tempo dos Flamengos, de José Antônio Gonçalves de Melo. Os clientes dessas mulheres podiam ser marinheiros depois de enfrentar longas travessias pelo mar e até batalhas, ou aquele dono de engenho de passagem por Recife longe dos olhos da família dele. Então, os botequins e albergues ficavam lotados desses homens, tomando muito vinho e outras bebidas destiladas. E eram também soldados, capitães, agricultores, gente de Portugal, da Holanda mesmo, negros, indígenas, turcos, judeus, mazombos, mulatos, mamelucos, crioulos, ingleses, franceses, alemães, italianos, cujo panorama de excessos não pode ser descrito por simples palavras, que foi como escreveu Pierre Moreau, protestante refugiado na Holanda, que permaneceu 2 anos no Brasil bem nesse período de guerra. Foi também quando uma epidemia de sífilis se propagou pelo Recife e lá do outro lado do Atlântico, matando milhares e milhares. A Europa culpava a América pela doença, porque coincidiu com o período das grandes descobertas dos navegadores. E os daqui diziam que essa peste já desembarcou com os europeus. Furúnculos na pele, lesões, mau cheiro, dores, os sintomas eram um horror. Não havia tratamento eficaz e os hábitos sexuais estavam diretamente ligados à sífilis. Muita promiscuidade e pouca prevenção. Mas a doença estava nos bordéis, nos lares, nos palácios, castelos, nos monastérios. Doença primeiro chamada de venérea, em relação à deusa romana do amor, Vênus, ou Afrodite, na Grécia. As primeiras casas de prostituição em São Paulo parecem ter surgido na metade do século XVIII, com a descoberta de ouro em Cuiabá. E São Paulo era ponto de passagem obrigatório desses forasteiros, aventureiros, enfim, daqueles que estavam no trajeto da exploração dessas minas preciosas. No governo do capitão-general Martins Lopes Lobo de Saldanha, várias casas promoviam festas com prostitutas, principalmente numa fazenda da região. No Rio de Janeiro, em 1845, as meretrizes eram classificadas em 3 tipos. As aristocratas, que ficavam em casas bonitas, com espelhos e um piano, mantidas por ricos políticos e fazendeiros. Em segundo lugar, as mulheres de Sobradinho ou de Rótula, que trabalhavam nos hotéis ou na casa de costureiras de Botafogo e do Jardim Botânico, e ainda em praças, mercados, ao longo das paredes nas avenidas importantes. A terceira classe era chamada de escória, moradoras de cortiços, casebres ou mocambos, conhecidas como casas de passes. No século XIX, grandes bordéis e zonas de meretrício se estabeleceram nas cidades, com cabaré, café-encontro, pensão chique, teatro, restaurante, em que circulavam artistas, músicos, coristas, dançarinas, cocotes francesas, gigolôs e, é claro, os clientes. O ano de 1867 marcou a chegada das primeiras moças judias da Europa Oriental, que ficaram conhecidas no Brasil como polacas. Boa parte foi vítima do tráfico internacional de mulheres, escravas brancas. O canal já falou das polacas aqui e você pode conferir esse vídeo clicando no link aí em cima. Época em que muitas vezes a iniciação sexual dos homens brasileiros era no prostíbulo, uma questão cultural, o que não impedia a presença das prostitutas de luxo em lugares considerados elegantes, de ambiente familiar. Foi o que levou às primeiras campanhas para restringir o espaço frequentado pelas mulheres livres, nem tão de família assim, de acordo com o pensamento da época. Já em 1921, em Belém, no Pará, as autoridades impuseram muitos limites à prática da prostituição, com fiscalização sanitária no combate à sífilis. Olha a doença aí de novo. As mulheres eram examinadas mensalmente por médicos e recebiam carteiras de identificação, com permissão para exercer atividade apenas em uma área determinada da cidade. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, os militares norte-americanos instalados em Natal, na base dos Estados Unidos, no Rio Grande do Norte, fizeram a
festa nos prostíbulos da região e até estimularam a abertura de novos bordéis mais selecionados, revolucionando o comportamento dessa cidade do litoral nordestino. Também já tem um vídeo a respeito disso aqui no canal. Para conferir, basta clicar ali em cima. E se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo assim, essas curiosidades, deixa aí o seu like e se inscreva, se ainda não fez isso, né? E até a próxima, com uma história a mais. E assim, meus amigos, que vídeo, uma história do Brasil, história de coisas que se passaram. É sempre muito bom termos este bocadinho de história. É isso mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua sugestão para mais vídeos. Se você quer que eu traga mais vídeos também deste género de história, de coisas do passado do Brasil, deixa aí nos comentários. É sempre muito bom nós aprendermos estas coisas, embora às vezes assim um bocado não muito boas para a sociedade daquele tempo, mas era o que se vivia na altura, por isso aí vai. É isso, se calhar até vou começar a misturar por aí uns vídeos destes de vez em quando, aí pelo meio, com uma parte de história do Brasil. Olha, eu gostei muito, já me inscrevi lá no canal, já lá deixei o meu like. Se você também quer passar lá pelo canal que fez este vídeo, o link vai ficar aí na descrição do meu vídeo e por aí abaixo vai ter todos os meus canais de música, de imigração para Portugal, essas coisas todas vão estar aí, todos os meus canais estão aí na descrição deste vídeo. Então é isso mesmo, meus amigos, muito obrigado por terem assistido, espero que tenham aprendido alguma coisa, eu aprendi muito e até ao próximo vídeo. Bye!